Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia, através de um diálogo esclarecedor e consolador à luz do Espiritismo. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul nos oferece para o diálogo de hoje o tema Amigos, do livro Fonte Viva e Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nosso convidado para o diálogo desta noite é Jefferson Quadros, colaborador do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Olá, Jefferson, seja bem-vindo. Olá, Vanderlei. Muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo contigo nesse trabalho. Um grande abraço também a todos os nossos espectadores, que tenhamos um bom programa. No livro Fonte Viva, capítulo 49, União Fraternal, nos trazem um parágrafo: estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportaste a união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Que mensagem Emmanuel nos oferece interpretação nesse parágrafo? Esse texto, Vanderlei, é um texto de grande beleza. Me ampliou muito a análise que esse texto nos traz, amplia a nossa visão frente à nossa própria vida. Então, Emmanuel nos traz essa reflexão, nos fazendo entender que cada um de nós temos caminhos a seguir na nossa vida. E por mais que esses caminhos sejam muito próximos, as pessoas que estão ao nosso lado nessa jornada, cada um de nós tem um caminho exclusivo, único. É um caminho diferente um do outro, cada um com as suas particularidades. E nós, como criaturas individualistas e egoístas ainda que somos, muitas vezes nos sentimos motivados a desejar que as pessoas que caminham ao nosso lado pudessem, para saciar a nossa falta de ânimo ou a nossa falta de vontade, até podemos dizer assim, para que essas pessoas pudessem vir fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes desejando que essas pessoas se associem aos nossos problemas para que venham poder resolvê-los, ou venham trazer a nós soluções que a nós cabem encontrar. Por isso, o Espírito Emmanuel nos traz essa reflexão, nos fazendo entender que cada um de nós tem um caminho, e nós precisamos seguir esse nosso caminho, confiantes em nós mesmos e também em Deus, que provê esse caminho a cada um de nós, para que, através das experiências que esse caminho nos proporciona, nós possamos construir aquele futuro que a gente tanto almeja. Lembrando que o nosso futuro é uma decorrência dos nossos atos de hoje, da mesma forma que o nosso passado desenha o nosso presente. Então, tudo se encadeia de uma forma tão magnífica e espetacular que muitas vezes nós não nos damos conta. Porém, é imprescindível que nós tenhamos essa compreensão do todo, na capacidade de cada um de nós, é claro, não podemos exigir que tenhamos uma análise muito complexa, mas é preciso que nós nos esforcemos por entender que tudo é interligado e que aquilo que eu faço vai gerar essas consequências. E, em função dessas consequências, nós precisamos entender que o porvir pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo daquilo que eu faço. Então, o benfeitor espiritual Emmanuel, por intermédio de Chico, nos traz essa reflexão frente à coragem que nós devemos ter na nossa jornada, o bom ânimo, a fé, a esperança, e sem esquecer também todas aquelas virtudes que o Cristo nos ensinou que nós devemos lutar por adquirir. Sejam elas a paciência, a benevolência, a caridade, a indulgência, o amor.
Tudo isso vai nos ajudar a desenvolver um caminho muito mais tranquilo, muito mais sereno, e devagarinho, de um caminho tortuoso, nós construiremos um caminho reto, que nos trará muita tranquilidade. Mas sempre lembremos que cada um de nós tem um caminho diferente, e nós somos responsáveis por trilhar esse caminho. O nosso esforço sempre será recompensado. Mas lembrando, Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. É preciso que a gente faça a nossa parte. E o apoio sempre vai estar conosco. No livro Vinha de Luz, no capítulo 121, Amizade e Compreensão. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, diz: Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Que mensagem nos quer dizer Paulo, Jefferson? Me lembrei da minha infância, Vanderlei. Quanto leite eu já tomei na vida. A gente faz a brincadeira, mas Emmanuel foi muito inteligente com essa frase. E o que a gente pode interpretar pelo leite, né? O leite é uma substância, um alimento, melhor dizendo, simples, né? O leite a gente tira da vaca, a gente tira da cabra, é um alimento que já nos vem pronto. O manjar, que Emmanuel trata nessa passagem, é um alimento mais complexo, que requer ser preparado, misturado com vários ingredientes, para que ele venha a ter um sabor agradável. Então, Emmanuel nos diz que fomos nós acostumados a ser tratados com leite e não com manjar, um alimento simples e não complexo. E nós precisamos entender que, acostumados com esse alimento simples, traduzindo isso para o alimento espiritual, os ensinamentos que nós recebemos, nós estamos acostumados com os ensinamentos mais simples, não muito complexos. E desenvolvemos as nossas habilidades através desses simples ensinamentos que nos são transmitidos. Da mesma forma que Jesus nos deixa claro lá no Evangelho, que falando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que quando ele falava para o povo, ele não podia falar tudo, porque eles não estavam preparados para entender. Dava a eles o leite, o alimento simples, mas já para os seus apóstolos, o alimento era mais complexo, o manjar. E quando nós somos acostumados com esses ensinamentos um pouco mais simples, nós não podemos exigir das pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso lado, também recebendo esse alimento mais simples, esse ensinamento mais simples, nós não podemos querer que eles ofereçam para nós algo mais complexo, porque não estão acostumados. Da mesma forma que nós não poderemos imaginar que criaremos análises muito complexas com base nos conhecimentos mais superficiais que nós temos. Contudo, é preciso que nós lembremos que podemos evoluir cada vez mais quanto mais nós nos esforçamos por compreender. Então, temos de início esse tratamento mais simples para que gradativamente nós vamos aprofundando os nossos conhecimentos, mas sem querer dar saltos, sem querer dar passos maior que a perna, como diz o ditado. Tudo devagarinho, de maneira lenta e gradativa, para que os conhecimentos se consolidem e para que nós possamos, assim, desenvolver esse conhecimento através das experiências. E trazendo isso para o nosso dia a dia, Vanderlei, e também ao pessoal de casa, é preciso que nós lembremos que eu não posso exigir das pessoas que elas ofereçam para mim algo que elas não têm capacidade de oferecer. Eu não posso exigir que as pessoas façam aquilo que eu almejo se eu não deixo claro para elas a forma como eu gostaria de ser tratado, ou gostaria de ser recebido, ou gostaria de ser atendido. É aquela mesma situação, a gente planta para depois colher. Se eu quero ser bem tratado, que eu trate bem as pessoas. Se eu quero ser amado, que eu aprenda a amar. Se eu quero ser perdoado, que eu perdoe. Se eu quero ser tolerado, que eu tolere. E assim a gente vai construindo relações com as pessoas, de modo que nós vamos consolidando nelas um conhecimento e um sentimento que vão trazer para nós uma cumplicidade tão grande que facilita a nossa relação. E a partir deste momento, nós começamos a conhecer as pessoas de uma maneira mais íntima e verdadeira, e aprendemos, através desta afinidade que construímos através do tempo e das experiências, a tirar o melhor proveito de cada pessoa. Foi isso que Jesus fez com todos os seus seguidores.
Devagarinho, Jesus foi criando neles o ambiente propício para que eles pudessem receber os ensinamentos. Eram homens rudes, simples, quizá podemos dizer que até ignorantes, mas Jesus foi educando cada um deles gradativamente, preparando-os para o momento crucial, o momento em que eles poderiam, e puderam, na verdade, se tornar os propagadores da doutrina cristã. Foi um trabalho de longo tempo, mas foi um trabalho que teve sucesso, porque Jesus conseguiu construir naqueles 12 homens o que precisava para que eles viessem dar sequência. E nós podemos fazer isso também, aprendendo a encontrar nas pessoas o lado bom delas, procurando compreender as suas qualidades, entendendo que existe também as dificuldades e imperfeições, mas que nós nos apeguemos no lado bom dessas pessoas, para que nós possamos tirar o melhor delas, e aí sim ter uma convivência pacífica, harmônica, de paz e de muita compreensão e respeito. E assim, gradativamente, nós vamos construindo as nossas relações sempre baseadas nesses sentimentos puros e nobres que hão de nos trazer a paz que a gente tanto almeja. Perfeito. O nosso tema é amizade. Então, só reprisando, né? Então, no capítulo 7, da segunda parte do Livro dos Espíritos, intitulado Lei de Sociedade, Allan Kardec, por meio das respostas dos espíritos às suas várias questões, discorre sobre a necessidade da vida social. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, discorre sobre a lei de amor. No que a lei de sociedade e de amor podem contribuir com os amigos, Jefferson? A amizade, ela é baseada nisso, né, Vanderlei? Então, a gente sabe que a lei de sociedade é uma lei divina e nós não precisa nem analisar muito, nós entendemos que temos necessidade de viver em sociedade. Mas para que vivamos em sociedade, eu preciso entender que as diferenças existem, que eu preciso me esforçar para viver de maneira harmônica com todos. Nem todos serão como eu desejo, e eu também não serei como todos desejam que eu seja. Mas, através de a gente aprender a ceder um pouquinho de um lado, o outro cede do outro, a gente consegue consolidar as nossas relações, a convivência, para que a gente busque a harmonia. Então, nós não podemos imaginar que as pessoas sejam como eu quero que elas sejam, mas eu preciso aprender a me transformar a fim de que eu possa conviver com elas de maneira harmônica. E a amizade começa assim. Nós encontramos as pessoas na nossa vida, começamos a criar vínculos, laços, esses laços se tornam cada vez mais fortes e se cria esse vínculo da amizade. E a gente sabe o quão bem uma amizade faz na nossa vida. E essa amizade é baseada nessa lei da sociedade, que nos leva a conviver com as pessoas, e também na lei de amor, que é o sentimento dos sentimentos. Então, quando a gente desenvolve por alguém esse vínculo da amizade, tem ali nessa amizade um sentimento muito profundo. Esse sentimento de amor que muitas vezes a gente não consegue compreender, até porque muitas vezes a gente não se dá conta do significado grandioso da palavra amor. Né? A gente interpreta normalmente o amor por aquele sentimento homem-mulher, do casal, né? Ou do pai para o filho, do filho para o pai, mas o amor é muito mais amplo que isso. O amor pode ser sentido por todas as pessoas, uns pelos outros. Aquele amor que Jesus nos solicita que aprendamos a viver. Né? Então, esse amor vai consolidar essas amizades, esses vínculos que nós criamos com as pessoas, nos trazendo uma relação muito mais verdadeira, muito mais fraternal, muito mais cordial, e que se torna o ponto de apoio para as nossas vidas nos momentos difíceis. A gente sabe que os amigos verdadeiros são aqueles amigos que não nos abandonam nunca, que falam verdades, que muitas vezes nos machucam, mas não que são faladas para nos machucar, mas sim para nos abrir os olhos. O amigo sabe ser verdadeiro para nos levantar, para nos fortalecer, para nos motivar. O amigo sabe ser útil na hora necessária. O amigo sabe dar bons conselhos. O amigo está sempre presente. E é essa amizade que nós precisamos aprender a construir nas nossas relações para que nós possamos ter essa tranquilidade que a gente tanto almeja.
Como é bom a gente saber que tem alguém que gosta da gente de verdade, no momento em que a gente precisa vai estar no nosso lado. Como é bom saber que tem alguém que confia em nós, que sabe que o nosso sentimento para com ele é verdadeiro, que consegue abrir o seu coração para nós, que consegue externar os seus sentimentos. Isso é maravilhoso. E nós precisamos lutar por construir relações assim. Quanto mais amizades verdadeiras nós tivermos, muito mais felizes nós seremos. Porque teremos a oportunidade de conviver de uma maneira verdadeira e não superficial, como muitas vezes a gente vive e não se dá conta. Passamos na nossa sociedade vivendo com pessoas, muitas vezes por necessidade ou por imposição. Muitas vezes nós trabalhamos com um monte de pessoas, lá no nosso ambiente de trabalho, às vezes são centenas de pessoas que a gente conhece, mas se relaciona por uma obrigação e não cria vínculos verdadeiros. É claro que não precisa fazer isso para com todas. Até imagino eu que seja difícil alcançar um objetivo assim de ter uma amizade com tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas que a gente aprenda a construir verdadeiras amizades com aquelas pessoas que a gente mais se afiniza, criando esses laços de respeito, de compreensão e de amor, para que a amizade possa ser aquela rocha onde nós vamos construir a nossa felicidade futura. A amizade faz bem para todos nós, e ela é baseada, sim, no verdadeiro amor. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Então, fica essa mensagem aqui para os nossos irmãos e agradecemos a presença do Jefferson no programa de hoje e gostaríamos das palavras finais do Jefferson aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Vanderlei, pela oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado ao pessoal de casa que nos prestigia em mais esse nosso programa. Peço que nos acompanhem sempre, porque aqui, nesses breves minutos em que a gente pode estar conversando, muitas coisas boas, muitos bons ensinamentos são trazidos e que a gente pode levar para a nossa vida toda. Levemos isso sempre nas nossas vidas e temos a certeza que as palavras do Cristo podem nos ajudar em todos os instantes da nossa vida. Gratidão pela oportunidade. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos aos ouvintes do programa Palavras Consoladoras. E foi um privilégio ter estado com vocês.